Olá pessoal, no vídeo de hoje o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai determinar qual que é a ALI para essa viga hiperestática que eu tenho aqui com vocês. Então veja que eu tenho dois apoios do primeiro gênero, engaste, vão de 4 metros, 3 metros, e a rigidez da fricção aí, 10/5 sobre 3 kN metro quadrado. Primeira coisa, lembrem-se de qual é a definição de LI. A LI é a curva que mostra qual que é a variação da minha variável de interesse, uma vez que um carregamento unitário percorre a minha estrutura. Então esse é o meu carregamento concentrado unitário percorrendo essa minha estrutura. Muito bem, a primeira coisa que eu mostrei para vocês é que, uma vez que eu quero determinar a LI, o que eu faço é liberar a vinculação de interesse. Nesse caso, a minha vinculação de interesse é o momento em B. Para eu liberar o momento, que é um esforço interno, eu preciso pegar e criar uma rótula. A próxima coisa que eu faço é o seguinte: eu indico qual é o momento positivo, né? O que daria o momento que está em equilíbrio e que resultaria em um momento positivo nesses elementos. Então veja, se eu olho para esse elemento aqui da esquerda, um momento nesse sentido conseguiria tracionar as fibras de baixo, ou seja, momento positivo. Aqui do lado direito, se eu colocar um momento assim, eu consigo fazer com que esse elemento tracione as fibras de baixo. Então, esse daqui é um momento positivo. E veja que ele vai estar em equilíbrio MB. O que é a ALI de MB? A ALI de MB não é nada mais, nada menos do que eu aplicar uma rotação. Então, aqui está a minha viga com essa rótula, né? Aplicar uma rotação do meu lado direito e do meu lado esquerdo, de tal forma que ela seja contrária a MB. Então veja, MB aqui está no sentido anti-horário, a minha rotação aqui estou aplicando no sentido horário, aqui está no sentido horário, eu vou aplicar uma rotação no sentido anti-horário, de tal forma que a rotação que eu tenho entre estes dois elementos, ela é uma rotação unitária. E o que eu vou fazer aqui é mostrar para você já quem que é a tua LI. Veja que no momento em que eu rotaciono aqui, mas eu tenho que chegar aqui perpendicular a esse meu apoio, meu elemento vai ficar dessa forma. Aqui, ó, esse meu elemento ele chega aqui num apoio, então na verdade ele vai pegar e ficar com esse formato aqui. Esse apoio aqui não é engaste, portanto não precisa sair a 90 graus. Essa daqui já é a LI. Mas se eu perguntar para você, então, se eu tiver um carregamento caminhando aqui, qual vai ser o momento gerado aqui? Você não vai saber por quê. Porque eu ainda não sei qual é essa rotação aqui, ou essa rotação, muito menos essa rotação aqui. Assim como essa daqui também. Tá? Então eu chamei alfa, teta aqui, poderia ter dado outro nome. Eu ainda não sei isso e eu preciso determinar. Isso daqui eu vou determinar sabendo também qual é a equação que descreve o deslocamento nessa minha viga da esquerda, desculpa, e a função de deslocamento aqui da minha viga da direita. V2, tramo 2, tramo 1. E eu chego no embate aqui. Como é que eu vou fazer para determinar isso daqui? Eu já sei que é esse o formato que ele vai ter, mas eu não sei quais são essas equações, muito menos quais são essas rotações. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar um problema. Então, nesse meu problema aqui que eu vou fazer, eu vou ter aqui a minha rótula, que é esse problema aqui, e eu vou aplicar nele um momento que gere essa rotação. Ó. Então, o momento que gera essa rotação está no sentido horário, portanto, eu vou colocar um momento aqui no sentido horário. E aqui também, essa rotação ela está no sentido anti-horário, então eu vou colocar aqui.
Então, vou colocar um par de momento, porque esse meu par de momento, eu vou analisar para esse meu par de momento aqui, qual é a rotação que vai aparecer aqui. Então, eu sei que essa rotação, ela vai ser proporcional à rotação que está aqui. O elemento ele vai se comportar linearmente, eu estou admitindo isso, que ele se comporta linearmente. Se aqui eu tiver 1 milhão de unidades de momento e aqui eu tiver 1, ele vai se comportar linearmente, proporcional. Bom, uma vez que eu tenho esse par de momentos e eu quero saber qual é a configuração deformada, eu consigo usar o método de deslocamentos para fazer isso. Vamos dar aqui um valor para momento. Olha, eu vou colocar momento, tem que ser igual dos dois lados para ter equilíbrio, né? Então, esse momento aqui eu vou colocar um momento unitário, tá? O que é que acontece? Agora, o meu problema virou um problema de método de deslocamentos. E eu tenho que resolver primeiro esse problema para depois eu conseguir achar quem que é esse V1 e esse meu V2, assim como alfa, teta e φ. Muito bem, método de deslocamentos. Lembrando, método, eu tenho aí uma sequência de coisas a ser feita. Então, primeiro eu vou analisar quais são as deslocabilidades livres. Eu vou também criar um sistema hipergeométrico. A partir do momento que eu tenho o meu sistema hipergeométrico, eu consigo tratar dos casos. Então, aqui cresceu caso 0 da solicitação externa. Eu vou ter aqui, ó, caso 1, que vai ser onde eu vou aplicar D1. Caso 2, onde eu vou aplicar D2. E, finalmente, o meu caso 3, onde eu vou pegar e aplicar o meu D3. Após eu fazer essa análise de cada deslocabilidade em separado, das solicitações externas em separado, o que eu consigo fazer é restabelecer o equilíbrio. Lembre-se, método de deslocamentos, eu encontro dentro de todas as posições deslocadas, deformadas, qual é aquela que também respeita o equilíbrio. Muito bem. Então, deslocabilidades livres, primeira coisa, olha, eu tenho essa rotação livre. Notem que do meu lado esquerdo dessa rótula, eu tenho essa rotação livre. E do meu lado direito, eu também tenho uma rotação livre que são diferentes. Tá? Então, do lado esquerdo e do lado direito, eu não posso admitir que são as mesmas rotações. Então, veja aqui. Tanto é que, veja, aqui primeiro eu tenho um apoio, aqui eu tenho 4 metros. Aqui eu tenho apoio em engaste, 3 metros. A rotação que vai acontecer aqui vai ser diferente da que vai acontecer aqui. Vou chamar isso daqui de deslocabilidade 1, deslocabilidade 2, deslocabilidade 3. Sistema hipergeométrico, o que eu vou fazer? Eu vou travar essas deslocabilidades. Então, D1, vou colocar uma chapa aqui. D2, eu vou colocar uma chapa aqui do lado esquerdo da rótula. D3, eu vou colocar uma chapa do meu lado direito da rótula. Tá? Então, o que acontece? Todos esses casos que eu vou analisar, eu vou ter que ter esse sistema hipergeométrico. Então, eu vou reproduzir aqui todas essas chapas que eu coloquei ali no meu SH. Rapidamente, eu consigo fazer isso. Muito bem. Então, primeira coisa, solicitação externa. Veja, qual que é a minha solicitação externa? Eu tenho aqui um N1. Veja, ó, horário, horário. Aqui, um M igual a 1. Portanto, já vamos colocar aqui quais são as reações de engastamento perfeito. Beta em 1, reação de engastamento em 1 devido a 0 vai ser essa daqui. Beta 2, 0. Beta 3, 0. Relembrando, qual que é a convenção que eu estou usando? Eu estou usando a convenção da regra da mão direita. Bom, veja vocês. Primeiro, aqui, 0, não tem nada sendo aplicado ali. Aqui, a reação que vai aparecer vai ser contrária ao que você tem em cima. Contrária, olha aqui a nossa convenção, portanto, esse aqui é positivo. Em beta 3,0, o que vai acontecer? Que vai ser contrário ao que você aplicou. Contrário à convenção, portanto, isso daqui vai ser menos 1. Vamos lá para o meu caso 1. No meu caso 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e rotacionar essa minha primeira rótula aqui.
No momento em que eu rotacioná-la, o que vai sair? Vai sair daqui com rotação perpendicular. E vai chegar aqui, ó, com rotação 0. Muito bem, veja que eu tenho lá no meu formulário, né, qual que é a resposta para esse tipo de rotação. Né? Então aqui eu estou colocando D1. O que eu vou anotar aqui do lado para você? Eu vou anotar qual vai ser a rigidez que vai aparecer em 1, ou seja, aqui do lado direito dessa chapa, em 2, devido ao movimento em 1, e também em 3, devido ao movimento em 1. 2 devido a 1, 3 devido a 1. Tá? Olha, já começamos aqui pelo 0, né? Veja que aqui K31 é 0. Muito bem, daí eu tenho K11. Vamos olhar para o nosso formulário, né? Então, ó, veja, o meu K11, eu copiei aqui ó, do teu formulário, veja que eu tenho aqui, qual que é o momento que aparece? 4EI sobre L. Então, ó, 4EI sobre L, vai aparecer aqui. Do meu outro lado, qual que é o momento que aparece? 2EI sobre L. Então, 2EI sobre L. Então, lembre-se, o L aqui, ele é de 4, EI de 10 a quinta sobre 3. Então, o meu K1 vai ficar 10 a quinta sobre 3, enquanto que o meu K21 vai ficar 10 a quinta sobre 6. Muito bem. Próximo, eu vou pegar e movimentar a minha chapa 2. Então, essa minha chapa 2, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma rotação no meu sentido positivo. Esse elemento ele vai pegar e ficar assim. Então, rotação, de acordo com a regra mão direita, uma rotação positiva. Então, ó, vamos lá para o teu formulário. No teu formulário você vai ver que aqui vai aparecer um momento de 2EI sobre L para manter essa posição. Então, vamos anotar aqui, ó. Esse daqui é o K em 1 devido ao meu movimento em 2. É a rigidez que aparece em 2 devido ao movimento em 2. Movimento em 3 devido a 2. Então, claro, esse último aqui você já sabe que é 0. K12. Então, K12 eu tinha falado para vocês, ó, é 2EI sobre L. Então, esse aqui, 10 a quinta sobre 6. Já até havíamos calculado aqui. Aqui eu tenho em 2, ó, 4EI sobre L. Então, 4EI sobre L. Portanto, aqui, 10 a quinta sobre 3. Bom, vamos para o último caso, né? Então, no último caso, eu vou pegar e movimentar essa minha chapa 3. Então, aqui, ó, vai ficar com essa configuração deformada, tá saindo aqui 90 graus. Muito bem. O que é que vai aparecer? Vai aparecer desse. Então, vamos mudar aqui o nosso formulário, né? Então, o nosso formulário agora volta, na verdade, a ser o anterior. O que vai aparecer aqui é 4EI sobre L. E aqui, 2EI sobre L. Opa! Na verdade, realmente é 3, né? Mas vamos com calma, ó. Primeiro, qual que é a rigidez em 1, no meu caso, 3. Então, é a rigidez que apareceu aqui nessa chapa. Isso aqui é 0. Qual que é a minha rigidez em 2, no meu caso, 3. Também não apareceu nada, então é 0. Aqui, ó, K33. Então, é essa daqui, 4EI sobre L. Tomem um cuidado que o L aqui era de 4 metros. Aqui são 3 metros, tá? E esse daqui, o resultado que eu tenho, 4EI sobre 3, é de 4 nonos de 10 a quinta. Muito bem. Agora, usando métodos deslocamentos, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar, dentre todas as configurações deformadas que eu tenho aqui, aquela que também faz com que a minha estrutura esteja em equilíbrio. Portanto, eu vou restabelecer o equilíbrio. Então, vamos restabelecer o equilíbrio. Olha, isso daqui já está, o formato é sempre o mesmo, né? Então, você pega o vetor de termos de carga, mais a matriz das rigidezes,
multiplica pelo vetor de deslocabilidades, isso daqui vai dar 0. Vetor 0, né? Então, veja, esse teu beta aqui, ele é o beta 1, 0, beta 2, 0, beta 3, 0. Então, vamos olhar lá no meu caso 0, ó. Eu já tinha mostrado para você. Beta 1, 0 é 0. Beta 2, 0 mais 1. Beta 3, 0 menos 1. Daí eu também preciso colocar todas essas minhas rigidezes. Então, aqui está a minha matriz. Os índices aqui é linha e coluna, né? Então, eu vou ter aqui 10 a quinta sobre 3, que é o quê? Que é nada mais, nada menos que o K1. Linha 2, coluna 1. Então, linha 2, coluna 1 é 10 a quinta sobre 6. Linha 3, coluna 1 é 0. Daí eu tenho aqui 10 a quinta sobre 6. Quem que é esse aqui, ó? É a linha 1, coluna 2. 10 a quinta sobre 6. Ó, linha 1, coluna 3. Já vou colocar aqui, ó, é 0. Linha 2, coluna 2. 10 a quinta. Linha 2, coluna 2. 10 a quinta sobre 3. 0. Esse aqui também é 0. E por último aqui eu tenho 4 vezes 10 a quinta sobre 9. Isso daqui multiplico por quem eu estou querendo saber, que é D1, D2, D3. E vai dar igual a 0. Então veja que eu tenho o quê? Eu tenho um sistema determinado. E eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, D1, D2, D3. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou resolver esse meu sistema. Na verdade, aqui nesse momento eu vou te dar a resposta. Por favor, verifiquem essa resposta depois. Então, eu tenho aqui, ó, D1. Eu achei que é 0,4 zeros depois da vírgula, 2. O meu D2 deu menos 0,4 zeros depois da vírgula, mais uma vez, 4. E o meu D3, ele é igual a 0,4 zeros depois da vírgula, 2, 3. Veja que isso aqui deu números muito pequenos. São todos em radianos também, tá? Deu números super pequenos. E não é muito bom em termos de tolerância, né? Você acaba perdendo muita coisa aí. Então, eu recomendo que vocês façam na sua calculadora, tá? Agora, o que acontece, né? Eu acabei de descobrir quais são essas deslocabilidades quando você tem um momento de 1. E esse momento aqui ele é muito pequeno comparado à tua rigidez. A verdade é essa, tá? Então, eu resolvi esse problema. Eu resolvi o problema de achar quem que era D1, D2, D3. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou chegar e encaixar esse problema nisso daqui. D1, D2, D3, ó, D2 é o meu θ aqui, o D3 é o meu φ. Eu falei que eles são linearmente proporcionais. O que eu quero é que esse ângulo mais esse ângulo dê uma unidade. Então, veja o que acontece. O que eu estou falando para você é, eu quero que o tanto que rotacione 2 mais o que rotacione 3 dê uma unidade. Então, estou falando, ó, D2 mais o meu D3, eu quero que dê uma unidade, porque isso daqui que é a definição de LI. Uma coisa, ó, veja que um tá horário, outro tá anti-horário, vamos colocar aqui em módulo, tá? Fica mais fácil. Eu sei que D2 e D3 não vai dar 1, tá bem aqui, ó, muito fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e multiplicar todo mundo aqui por um fator de correção, FC. Então, vamos pegar e substituir aqui quem que é o meu D2, quem que é o meu D3. Então, eu tenho o meu fator de correção multiplicado por D2. Então, módulo de menos 0,00004 mais módulo do meu D3, que é 0,00023, multiplicado por FC, vai ser igual a 1. Então, você vai descobrir aqui que o teu fator de correção, uma vez que você divida os dois lados por essa soma, ele deve ser de 15.873,0158. Então, o que quer dizer esse fator de correção? Quer dizer, se eu quero que θ mais φ dê 1, eu vou ter que pegar e multiplicar todo mundo que eu achei aqui por esse meu fator de correção. Então, multiplicando todo mundo pelo meu fator de correção, eu vou chegar em um D1 de 0,32, um D2
de menos 0,64 e um D3 de 0,36. Veja que realmente isso acontece, ó, se eu pegar um módulo desse mais um módulo desse, dá uma unidade. Então, a única coisa que eu fiz, multipliquei todo mundo por esse fator de correção. Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu voltei agora a determinar. Eu sei quem que é esse alfa, quem que é esse teta, quem que é esse φ. Aliás, quem que é o alfa? 0,32, é o meu D1, tudo bem? Já sei quem são os ângulos. No entanto, eu falei para vocês, além disso, eu quero saber quais são as equações que determinam a minha LI. Então, vamos fazer isso aqui por tramo, tá? Então, primeiro vamos pegar o tramo 1. Então, no tramo 1, eu determinei com vocês que a rotação desse nó é de 0,32, enquanto que a rotação desse nó, se fosse positiva, ela ia ficar assim. Não, ela é negativa, de 0,64, né? Então, o teu primeiro tramo, ele vai ficar assim. Portanto, eu tenho uma rotação aqui e eu tenho uma rotação aqui. Quem que vai ser essa equação da função de deslocamento? Olha, lembre-se que quando a gente estava pegando e derivando quais eram os coeficientes de rigidez, eu tinha mostrado isso para você, que são os polinômios de Hermite. Então, eu falei para você, olha, você quer saber quem que é a equação deformada? Se eu só mover, só rotacionar esse primeiro nó, basta que você multiplique o que você tem aqui, nesse caso unitário, por essa função de forma 3. Agora não é 1. Agora, quem está movendo aqui desse lado é 0,32. Então, 0,32 vezes essa função de forma N3. Mas veja, do outro lado também está movendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar para vocês qual que é a função de forma que eu tinha quando eu movia do outro lado. Quando eu movia do outro lado, a função de forma era o que a gente chamava de N6. Movia não, rotacionava. Eu posso superpor essas duas equações. Basta que eu chegue aqui e multiplique isso, né, porque lembre-se que essa minha rotação é negativa, por N6 de x. Substituindo o valor de N3 e o valor de N6 aqui, eu vou chegar na seguinte equação. Vou chegar na equação de menos 0,02 x ao cubo mais 0,32 de x. Bom, vamos fazer isso aqui para o próximo tramo também, né? Então, aqui. Tramo 2. Então, no meu tramo 2, o que aconteceu é, o meu segundo nó, ele não move. Então, vamos só relembrar então que é o tramo 2, né? Ó, tramo 2 aqui, ó. Meu segundo nó não move, e esse primeiro nó aqui, ele rotaciona, eu chamei isso daqui lá atrás de D3. Então, vamos ver quem que é D3. O meu D3, ele é 0,36, positivo. Então, o meu elemento, estava aqui na horizontal, ele vai ficar desse formato aqui, ó. Só que aqui, quem que eu tenho? Esse 0,36. Já que a única rotação que eu tenho é a rotação do primeiro nó, eu vou usar só essa função de forma N3 para determinar V2x, que vai ser igual o 0,36, já que aqui eu fiz para 1, agora eu quero pegar e utilizar para uma rotação de 0,36, vezes o meu N3 de x. Isso daqui vai resultar na seguinte equação. V2 de x é igual a 0,04x ao cubo menos 0,24x quadrado mais 0,36 de x. Um detalhe que é interessante é o seguinte. Isso daqui, infelizmente, ainda não é a equação da minha LI para o tramo 1 e para o tramo 2. Pelo seguinte, quando eu peguei e determinei todas essas funções de forma, vamos ver que nem essa daqui, tá? Eu peguei e falei, ó, positivo é para cima. No entanto, LI nós utilizamos a convenção que positivo é para baixo. O contrário. Portanto, sabe o que eu vou fazer? Para eu saber quem que é a LI, a gente tem usado a notação de LI eta, né? Eta para o meu tramo 2 em função de x, eu vou pegar e multiplicar o que eu tenho aqui em cima por menos 1. Então, ok? Então, na verdade, o meu eta de 2, eu troco todos os sinais dessas constantes. Mesma coisa para outro tramo, né? Então, esse tramo aqui, eu vou achar quem que é o eta de 1 para x. Ele é nada mais, nada menos que menos 1, que multiplica o que eu tinha achado aqui.
essa daqui, realmente, essas são as funções que descrevem a LI já nos sinais certos e tudo mais. Portanto, agora, o que eu consigo fazer é achar qual que é a minha LI por metro. Então, aqui está a minha estrutura. Vamos colocar a minha estrutura aqui desenhada. Então, aqui eu tinha um engaste, aqui eu tinha um apoio, aqui eu tenho um outro apoio. Geralmente o que a gente faz é, a cada metro, a gente anota qual que é o valor para essa tua LI, tá? Muito bem. Então, tramo 1, eu estou trabalhando com esse tramo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e utilizar essa equação que eu encontrei aqui, eta 1. Então, ó, eta 1, se eu colocar aqui no lugar de x, eu colocar 1 metro, o que eu vou achar? Bom, se eu colocar 0, veja que dá 0, né? Primeira coisa. Então, começa aqui. Se eu colocar 1 metro, vai chegar a menos 0,3. Mais uma vez, LI para cima é negativo. Então, isso daqui, essa ordenada de menos 0,3. Se eu colocar aqui no lugar de x, eu colocar 2 metros, que é no meio do vão, eu vou chegar a menos 0,48. Se eu pegar aí aqui a 3/4 do vão, o que eu vou determinar aqui vai ser menos 0,42. Portanto, essa daqui passa a ser a minha LI desse meu primeiro tramo. Aqui, ó, no meu segundo tramo, venho para essa equação, que vai ser daqui. Cuidado que, ó, esse meu x, ele está de acordo com isso daqui, ó. Então, meu x vai começar aqui. Se eu fosse um pouco mais cauteloso, eu colocaria aqui x do meu tramo 2, x2, alguma coisa assim. Mas veja aqui, no momento em que eu colocar 1 metro, nisso daqui, eu devo chegar a menos 0,16. Se eu colocar 2 metros, menos 0,08. E claro, nós já sabemos disso, mas não custa relembrar. Esse ângulo que se formou aqui é um ângulo unitário. Na verdade, era essa a definição de LI. E aqui eu anotei a cada metro. Muito obrigado. É isso, é assim que se determina a LI para uma estrutura hiperestática. Obrigado.